Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao nosso webinar, falando das tecnologias AWS para o agronegócio e a área de saúde. Tá? Essa apresentação será conduzida pelo Marcelo Pires, que sou diretor de novos negócios da DataRain Consulting, e o Vinícius Senger, que é um Senior Developer Advocate na AWS. Tá? Nossa agenda. Estamos aqui dando as nossas boas-vindas. Vamos falar um pouco de agronegócio, saúde e da DataRain. As tecnologias que hoje temos aplicando para o agronegócio e a área de saúde, com a AWS, e um espaço reservado a perguntas. Talvez muitos de vocês tenham se perguntado o porquê de falarmos de tecnologia tanto para o agronegócio quanto para a área de saúde. Mas nesse momento existe realmente uma razão para isso. Primeiro, que em função de todo esse isolamento social que nós estamos passando, o agronegócio é o ramo da economia mais ativo. É o que está, de uma certa forma, sofrendo menos impacto. Já a área da saúde, ela está tendo que se reinventar em termos de processos e a aplicação da tecnologia envolvida. Quando falamos no agronegócio, a potência do agronegócio para o Brasil é muito grande. Está representando mais de 21% do PIB brasileiro. No ano passado, tivemos 7,25 trilhões de reais de venda do setor, que envolve não só a produção agrícola, como toda a parte de animais, né? A suinocultura, a bovinocultura, bem como toda a cadeia de suprimentos envolvida para esse setor. Ainda esse setor, para o ano de 2020, mantém uma expectativa de crescimento de 2 a 3%, contra uma queda do PIB brasileiro esperado de 4 a 5%. O setor, ele está se reinventando. Se voltarmos nos anos de 1980, a transformação no agribusiness começou com a transformação genética, institutos de pesquisas inventando cepas mais fortes de soja, milho, café, e cada vez mais aplicando a tecnologia intensiva, atualmente usando IoT, a inteligência artificial, né? Nós temos tratores inteligentes. Então, é um setor que soube se recriar. Já a nossa área de saúde, a gente pode dizer que a nossa área de saúde no Brasil, nós aprendemos a fazer mais com menos. Por que isso? Nós, cidadãos brasileiros, gastamos com médicos e os nossos planos de saúde aproximadamente 3,5% do PIB, o que representou o ano passado 231 bilhões. Em compensação, o Brasil, por ser um país onde o modelo de saúde implementado é um modelo de saúde pública, tá? Esse gasto vem cada vez diminuindo. O ano passado, ele atingiu 3,1% do PIB, ou 201 bilhões de reais. Tá? Os gastos da União com saúde, se pegarmos o biênio 18, 19, vem caindo. E isto é o que eu falo que tem que ser reinventado.
e que nós estamos gastando mais e temos que utilizar a otimização desses recursos. A área de saúde, ela tem exemplos muito interessantes, como a aplicação da tecnologia de imagem, os sistemas de PACS, o uso intensivo de machine learning, a internet das coisas, como o uso do Alexa, né? E a inteligência artificial, principalmente no modelo de predição, muitas vezes, a doenças como o próprio coronavírus. Hoje em dia existem modelos matemáticos que ajudam a partir de um exame de tomografia pulmonar, identificar a probabilidade ou não de ser o COVID e qual o tratamento, ou a intensidade de tratamento que tem que ser dado para aquele paciente. Falando um pouco da DataRain, nós já trabalhamos com nuvem há mais de 10 anos, tá? Sempre com a AWS, né? Nós começamos a trabalhar com a AWS inicialmente nos Estados Unidos, né? Nós temos experiência e a visão de integração para implementar soluções que vão desde HPC até Analytics, Machine Learning e os mais diversos workloads. Nós somos parceiro de nível advanced de consultoria da Amazon Web Services, e algumas de nossas credenciais é que somos associados e membros da Associação Brasileira de Informática em Saúde e da Associação Brasileira de Ensino à Distância. Aqui temos alguns dos nossos clientes e segue o meu contato. Nós vamos dar sequência agora com a apresentação do Vinícius. Obrigado a todos e aproveitem este momento. Obrigado, Marcelo. Obrigado por ajudar a organizar esse webinário. Falar de vários assuntos super legais, mas dois mercados tão interessantes que oferecem tantas oportunidades de crescimento, de evolução, de aplicação de tecnologia, de transformação social. É muito legal, de inclusão também, né? Então, o mercado de agropecuária é um mercado que lida desde os pequeninos produtores até os grandes produtores, grandes empresas multinacionais que muitas vezes até atuam nos dois segmentos, como é o caso de alguns dos nossos clientes que eu vou citar aqui, né? Então vamos começar a apresentação, compartilhar minha tela com vocês. Eu estou aqui fazendo a apresentação e dando uma monitorada no bate-papo. Fiquem à vontade para interagir através do bate-papo, pode ser que corra alguma mensagem aqui. Às vezes eu faço um intervalinho para ver se alguém está perguntando alguma coisa, quer complementar alguma informação. Tem até um botãozinho pedir para falar, caso você queira participar um pouco mais intensamente do nosso webinário. Bom, então eu sou o Vinícius Senger, trabalho aí com tecnologia desde que eu tenho 13 anos de idade. E vivi várias dessas transformações digitais e culturais, e de fato é um momento muito intrigante que a gente vive hoje, e vamos dar uma olhada como que a gente consegue aplicar tecnologias da AWS, tecnologias open source, e vamos conhecer vários cases aqui. Então a apresentação está bem orientada a cases, 2 vídeos que a gente vai tocar aqui pequenos, e no final eu vou demonstrar alguns equipamentos aqui da área de saúde, uma vez que está com um trator aqui dentro de casa para mostrar, fazer alguma demo ao vivo de agropecuária já é um pouco mais complicado. Muito bem, então eu trabalho aí com essa parte de conectividade há muitos anos já. 10 anos atrás eu estava conectando um cavalo na internet para ajudar nessa parte de telemetria. Foi um projeto muito divertido que eu lembro até hoje e possivelmente foi um dos primeiros cavalos do mundo que a gente conectou com Linux, rodando Linux e fazendo telemetria para analisar performance, analisar a saúde do cavalo. Então é muito legal, como o Marcelo falou, essas duas áreas são duas áreas que têm muita convergência no final das contas, né? A tecnologia que serve para agro
serve para a saúde, as transformações muitas vezes que a gente vê acontecendo de internet das coisas e conectividade em agro, a gente vê acontecendo na área de saúde. As duas áreas têm as questões de regulamentações que são importantes, as questões governamentais, as questões de leis, as questões geográficas também. Então os desafios são muito parecidos, né? É muito legal ver isso tudo acontecendo. E a gente vive num mundo hoje onde, imagina esse mundo que a gente vive hoje, vamos fazer essa abstração, o poder computacional é infinito. Você não precisa comprar esse computador para montar seu data center. O armazenamento de dados custa mais barato na nuvem do que você armazenar na sua casa. Você consegue lançar uma solução tecnológica no mundo inteiro, fazendo deploy ao redor do globo, utilizando de várias regiões, de vários data centers, de várias availability zones, como a gente chama, que são clusters de data centers da AWS, sem que você tenha que investir em comprar ou até mesmo alugar permanentemente com contratos proibitivos, né? Os computadores aprendem sozinho, então hoje com Deep Learning e com esse poder de computação infinito, a gente pode ter algoritmos que há 10, 15 anos atrás eram inviáveis de serem executados, porque eram algoritmos que trabalhavam muito pesado, né, muito famintos de recursos computacionais. E, enfim, então muito legal essa história do Deep Learning, do Machine Learning, do computador aprendendo sozinho. Hoje a gente tem algoritmos aí de aprendizado por reforço, que quanto mais o computador processa, mais ele vai aprendendo, né? Então isso é bem interessante. Hoje você pode, mesmo na AWS, utilizar computadores quânticos pagando por hora. Então esse é um mundo e que está tudo ainda conectado na internet, né? Então isso é o que está nas suas mãos. Então hoje uma startup consegue sair para o mercado muitas vezes com um investimento pequeno da família de $5.000 para você validar a ideia, passando aí depois por um investimento seed aí de $50.000 e depois chegando aí até venture capitals, né? Então, antigamente, para você ter uma startup de tecnologia há 15 anos atrás, era pelo menos R$500 mil para você investir no que era necessário para você ter seus primeiros MVP, seus primeiros produtos ainda em versão beta, né? Então, muito legal ver o poder que a tecnologia e a computação em nuvem traz nas nossas mãos para a gente poder trabalhar essas mudanças. Eu vou falar aqui de histórias da inovação da agricultura e saúde, né? Então, desde a mecanização dos processos. Então, se você pensar em 1900, muito interessante a história do raio-x, né? Então, a máquina de raio-x foi criada em 1900, em 1901 já estava sendo utilizada a todo vapor, né? E acho que logo em seguida a pessoa ganhou um prêmio Nobel. Então faz mais de um século que a gente vem trabalhando essas máquinas, essa mecanização, evoluindo essa parte mecânica. Em 1927 nós tivemos a definição da mecânica quântica com Niels Bohr em uma conferência de física. E desde então a mecânica quântica abriu várias definições e algoritmos precisos de cálculos em matérias atômicas e subatômicas que permitiram muita evolução na tecnologia, na computação e de uma forma em geral, assim, tecnologia em geral de dispositivos, na parte da tecnologia computacional, na parte da química com a química quântica e na parte da agricultura, sem dúvida, porque vários desses estudos atômicos ou subatômicos permitiram o que hoje a gente tem aí como modificação genética, né? Então, isso se deve bastante a essa questão. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Beleza. Muito bem. E saúde preditiva e de precisão, né? Então hoje a gente tem a capacidade, aí tem clientes nossos que trabalham com machine learning para fazer predição de câncer e conseguem prever através da família, da medicina familiar, da monitoração contínua, dos dados conectados, dos exames conectados. Então, por exemplo,
A Philips tem o Philips Healthcare Digital Suite Platform, que permite que você pegue todos os dados de saúde da sua família e deposite em uma única central, de diferentes lugares, de diferentes locais, de diferentes fontes, de diferentes equipamentos hospitalares, né? E com isso, esse sistema permite uma predição muito mais antecipada aí, né, em termos de linha do tempo, para fazer predição de diagnósticos de doenças que você, conhecendo a doença com antecedência, você tem uma possibilidade de cura muito maior, como é o caso, por exemplo, de câncer de próstata, como é o caso de você fazer uma predição da pessoa ter infarto, né? Então, é muito interessante ver esses grandes repositórios de dados de saúde que estão nascendo e que estão sendo processados para que isso melhore e aumente, estenda a sua saúde, o seu tempo de vida, né? Então, a AWS é uma empresa que historicamente desenvolve baseado em produtos, né? A gente tem um crescimento muito contínuo na área de healthcare e agronegócios, como o Marcelo falou, o investimento que tem ao redor disso é muito exponencial, cresce a cada ano. Essas duas indústrias seguem esse padrão de alto crescimento e seguem o padrão de alto volume de dados, Big Data, Data Lake e tudo mais. Então é muito legal ver essa convergência e como que os produtos da AWS, por serem desenvolvidos focados na necessidade do cliente, não focados em como vender contratos de longo prazo, né? Nós desenvolvemos a partir das necessidades do cliente, nós temos aí produtos que são produtos que têm uma precisão, uma assertividade de uso muito grande. Máquinas e software, então hoje a gente tem tratores, colheitadeira, pulverizador, irrigação, a gente tem várias máquinas nos hospitais, é muito legal a gente ver, por exemplo, máquinas de eletrocardiograma, máquinas de fazer ultrassonografia, que já contam com algoritmos, as máquinas já vêm com inteligência artificial. E não é que essa inteligência artificial vai substituir um operador, um analisador, um interpretador dos dados, mas a inteligência artificial vai substituir pequenas competências que às vezes dependem, por exemplo, do humor da pessoa. Isso é fatal que aconteça com os seres humanos, que você tenha aí um dia ruim e que você vai ter uma performance em operação pior daquela máquina se os processos são absolutamente manuais. Então, o machine learning, a inteligência artificial, ela não tem mau humor ou bom humor, ela não tem assim, mais energia ou menos energia, ela tem mais poder computacional ou menos poder computacional. Então os exames hoje médicos, né? Você, por exemplo, fazer um ultrassom para analisar um bebê, por exemplo, analisar a quantidade de líquido que tem na placenta, esses são dados que muitas vezes necessitavam de medidas e de um treinamento intenso e que hoje isso está sendo substituído por algoritmos de inteligência artificial. E não digo que as pessoas vão ser substituídas por esses algoritmos. As pessoas vão ser substituídas, o tempo que essa pessoa gasta vai ser poupado pela inteligência artificial. Agora, cabe a essa pessoa pegar esse tempo e aplicar isso para melhorar algum outro processo, para evoluir em alguma outra coisa que o computador ainda não é capaz de evoluir. A gente tem aí pacientes monitorados, então hoje existe, por exemplo, quem tem problema de diabetes, existe monitoração contínua da glicose, que é uma peça que muda a vida de uma criança de 4 anos que tem diabetes do tipo 1, ela nasceu com aquilo, e é um problema de saúde que, puxa vida, atrapalha muito o cotidiano, né, de uma pessoa, oferece muitos riscos, então a monitoração contínua permite aí que a gente consiga ter algo muito mais preciso em termos de quanto que você vai injetar de insulina, por exemplo, e que você pode monitorar isso hoje em dia remotamente, não precisa acordar uma criança, acordar um idoso para fazer punção no dedo e ver se de repente está tendo uma hipoglicemia, né? E da mesma forma, hoje nós temos drones que monitoram fazendas, né? Hoje nós temos tratores que são
pilotados automaticamente, que não necessita de um motorista, necessita de um cooperador, mas esse cooperador, de novo, de um trator com inteligência artificial, ao invés dele estar concentrado em não bater o trator, ele pode estar concentrado em analisar os dados que estão vindo da inteligência artificial e fazer uma validação ali para, por exemplo, fazer o aprendizado assistido da inteligência artificial. Então é muito interessante ver essa união da inteligência artificial com o ser humano e como que a inteligência artificial libera o tempo para isso. Nós temos 2 serviços aqui para que a gente possa trabalhar com máquinas, como eu coloquei aqui no slide, harmonizando máquinas e softwares. O serviço de internet das coisas, AWS IoT, permite que você monitore, colete dados que antes você não conseguia coletar, colete dados em regiões que não tenham internet nenhuma ou que tenham internet de forma intermitente, Permite que você controle e gerencie um conjunto de dispositivos de maneira segura, permite que você opere equipamentos na borda, integrado com a nuvem, mas sem dependência da nuvem. São equipamentos que trabalham com a nuvem, recebem os dados da nuvem frequentemente, mas não são equipamentos que estão ali o tempo todo conectados com a nuvem. Então, os serviços de internet das coisas da AWS foram projetados para esse tipo de cenário. Seja um hospital numa região carente, do interior de Goiás, por exemplo, onde você pode ter ali um problema de conectividade, ou muitas vezes tem uma conectividade, mas ela tem uma largura de banda limitada que não permite que os equipamentos fiquem o tempo todo conectados, e nós temos aí para a parte de equipamentos robóticos, se a gente analisar um trator que anda sozinho, é um robô. Se você analisar uma máquina de ressonância magnética, pode ser tratada como um robô. Se você analisar uma plataforma de petróleo, pode ser analisada como um robô também. Então, esses 2 serviços a gente vai abordar um pouco melhor. Outros exemplos onde a gente aplica esse tipo de tecnologia da AWS. E aqui, para contextualizar, eu gostaria de mostrar um vídeo do nosso cliente, que é a Philips, com o CEO, que é o Jeroen, falando sobre a estratégia e a importância da internet das coisas para a área de saúde. Well, Philips has put IoT at the center of our strategy, because we believe the more we can sense about a person, the more we know about a patient, the better we can care for them, the more information we can give to the clinicians and the care teams. I think the big difference is that we've come to a maturity and price point of sensors, and we have the connectivity of those sensors. Now, the other side, of course, is it generates a whole lot of data, and you need to have the storage and you need to have the compute power to interpret that data, because what you get from sensors is useless unless you put it into context. So at the same time, we've seen, of course, the emergence of cloud infrastructure. And I think looking at these worlds coming together, that created suddenly this huge interest in what IoT can do. So the more we can sense, the more we understand it, the better we can control it. And I think it will open up a whole new world of innovation, many things that we haven't even thought about today. And it will be as big as the internet was when it started. Muito legal, né, gente? Então, bacana ver ele comentando sobre a maturidade dos componentes, o preço, e que agora a internet praticamente com IoT tem novas possibilidades que a gente nunca pensou, né? Então é muito legal ver como isso pode realmente, como está impactando essa indústria da área de saúde. Bom, vamos aqui para o chat um minutinho. Muito bem, beleza. Já há aplicações práticas para a agricultura de precisão aqui no Brasil? Sim, já existem vários cases disso. Existem algumas empresas aí que já trabalham com os nossos serviços. Não me recordo de nenhum case público, mas sim, Guilherme, já temos aí essa parte de agricultura de precisão.
Enfim, acho que um trabalho muito fantástico aqui do Brasil nessa parte é o trabalho da Embrapa, né? Então, um trabalho muito incrível, independente de nuvem ou não nuvem, a gente conta com essa entidade, que é uma entidade muito legal. O Wagner Covid está trazendo transformações na maneira como pessoas interagem entre si. Como você vê o novo normal no agronegócio e na saúde? Wagner, infelizmente, a gente ainda não tem uma mensagem que eu possa compartilhar sobre a nossa opinião quanto à AWS com relação ao impacto do Covid. Pessoalmente, eu posso compartilhar a minha opinião aí em alguma rede social que a gente possa conversar, mas eu não posso, em nome da AWS, compartilhar qualquer opinião pública sobre isso, tá? Bom dia, pessoal. Eric, agora, qual investimento para aplicar IoT na agricultura? Pequeno agricultor pode se beneficiar disso? Eric, com toda certeza, tá? Eu vou falar aqui de um case bacana aqui, tá? Inclusive é de um grande amigo, e assim que eu citar o case você vai se identificar, mas com certeza eu acho que é muito legal ver a tecnologia pro pequeno agricultor, desde um trator que ele compra pronto e já tem manutenção preditiva, que já utiliza inteligência artificial sem nem que ele esteja consciente disso, né? Mas sim, com certeza a área de agricultura permite a tecnologia chegar muito mais na borda para o pequeno agricultor se comparado à saúde, né? Difícil que você consiga realmente desenvolver na saúde criando algo caseiro e tudo mais, apesar de que cada vez mais a gente está indo por esse caminho e tem essas possibilidades através das tecnologias, né? Então a Bayer é uma empresa que eu falei para vocês, é uma empresa que está relacionada às duas áreas aí, né? E ela tem aí uma série de aplicações que utilizam aí computação em nuvem e tecnologia, né? Mas ela utiliza um serviço chamado de Sitewise para fazer a monitoração do processamento de cultivo e monitorar a perda de comida em tempo real, né? Então, nós temos esse serviço chamado de IoT Sitewise, que permite você integrar máquinas, legados, indústrias com a rede de internet das coisas da AWS, consegue extrair esses dados de uma maneira com bastante facilidade, conectores e tudo mais. Então a Bayer Crop Science está fazendo isso para reduzir desperdício no cultivo da cadeia alimentar. Super bacana esse case. A Pentair também está fazendo isso para monitorar em tempo real a saúde dos dispositivos e a saúde dos peixes, né? Então é muito legal você pensar que hoje você consegue evitar a propagação de doenças, né? Você consegue ter uma qualidade de um peixe produzido. Hoje a necessidade de produção em fazendas de peixe é uma necessidade muito grande, muito difícil que o oceano consiga produzir tudo que o ser humano consome de peixe. A gente vê aqui no Brasil a tilápia St. Peter, por exemplo, a gente consome muito salmão, que são peixes que são criados aí em fazendas de peixes, né? E de fato a internet das coisas, uma monitoração que muitas vezes é uma monitoração super simples, né? Você consegue melhorar muito a qualidade, com um blockchain você consegue ter rastreabilidade desses produtos. Então é bem interessante o que a gente consegue trazer de valor de negócio aí para esse tipo de fazenda. Nós temos um serviço chamado RoboMaker. Esse serviço permite você construir softwares para os robôs, permite você agregar inteligência artificial para os seus robôs, permite você desenvolver aplicativos para os seus robôs de uma maneira online, sem necessidade de ter um ferramental que você tenha que instalar numa máquina especificamente o Windows, cuja ferramenta compila em C, o compilador tem bibliotecas que são pagas. Então, enfim, tem toda uma complexidade no desenvolvimento de robótica que o RoboMaker assimila e facilita e tira essa dor dos nossos clientes. Ele traz um ambiente de simulação, porque a parte de testes do robô é muito complexo, muito mais do que software, porque não basta simular situações de dados lógicos, como é a parte de software, né? No software tem a complexidade, muitas vezes você precisa testar vários navegadores, muitas vezes você precisa testar vários celulares,
mas na robótica muitas vezes você precisa lidar com escada, né? Então, como a gente faz a brincadeira, seu robô desce escada? Desce, uma só vez. Mas enfim, então com ambientes de simulação a gente consegue ter aí, por exemplo, a simulação de um robô para lidar com uma fazenda, como é que um trator robô vai fazer, vai semear aquela fazenda. Então você, dentro de um ambiente de simulação, pode trabalhar com algoritmos de machine learning, fazer esses algoritmos aprenderem, e até que eles cheguem num ponto ideal no ambiente de simulação em que você se sinta confortável em colocar isso em produção. E, posteriormente, a gestão de frotas de robôs, né? Então, você ter, por exemplo, atualização dos softwares, atualização da inteligência, atualização de firmware, atualização de funções que rodam, códigos, pequenos programas que rodam ali. Então, enfim, o Marcelo Pires está complementando aqui no chat, pessoal, dizendo que temos no Paraná uma startup que faz monitoração do crescimento das aves, identificando por modelos matemáticos o tempo limite de abate, lembrando que a avicultura não pode deixar solta no caso de queda drástica de demanda, né? Então, super legal, o Marcelo dando uma complementada aí nas perguntas das pessoas. Super legal, pessoal, bora dialogar aqui, fiquem à vontade. Agradecer aí também mais uma vez a presença de todos vocês. O RoboMaker, então, uma plataforma que é usada pela NASA, é usado por tratores, é usado por outros tipos de máquina, né? Hoje a gente tem máquinas aí de agricultura. Eu tive, inclusive, o Evandro está aqui, que atende a região sul, Curitiba, está assistindo. Muito bom dia, Evandro. Tivemos juntos aí no show rural e muito legal ver como que essas máquinas realmente são máquinas de proporções épicas e que você pode trabalhar com muitas tecnologias dentro delas para otimizar custo de combustível, otimizar manutenção e muitas outras coisas. Então, obter dados para gerar vantagem competitiva, né, dar alto volume de teste, grandes quantidades de dados, e um mercado super competitivo, né? Então hoje, gente, ganha quem antes consegue transformar dados em inteligência e inteligência em valor de negócio. Isso vale para a saúde, isso vale para vendas em um varejo, isso vale para healthcare, isso vale para todos, né? Então a grande corrida hoje é a corrida do dado e da transformação digital, no sentido de converter o dado em core business, né? Então a gente tem aí os nossos building blocks para isso. Nós temos o AWS Data Lakes. O AWS Data Lakes permite que você estruture dados de diferentes tipos, né? Dados estruturados e não estruturados, que você consiga fazer consultas bem mais rápido, tire valor de uma maneira construa seus data lakes de uma maneira bem mais amistosa. O SageMaker permite que você trabalhe esses dados em termos de deep learning. Também o SageMaker foi uma ferramenta que eu vi nascer desde o começo. Nós temos muito orgulho porque é uma ferramenta que democratiza a ideia de criar deep learning, de trabalhar com machine learning. Não que você vai pegar uma pessoa que não sabe de tecnologia e que ela vai de um dia para a noite com o SageMaker fazer isso, mas uma pessoa que tem algum envolvimento, que muitas vezes a gente é um developer, e aí você não é cientista de dados, então você precisa ter um empurrão na parte de algo que te ajude a escolher um algoritmo e tudo mais. Então a gente tem um cara chamado Autopilot, que permite que ele te sugira quais são as melhores álgebras para você trabalhar o seu machine learning, né? E muitas vezes a gente tem pessoas que são cientistas de dados e que não conhecem muito de programação, e o SageMaker encapsula uma ferramenta muito bacana que é chamado de Jupyter Notebooks, que permite um desenvolvimento super suave de programas para fazer treinamentos em machine learning, para fazer testes, para fazer inferências, para fazer processos de deep learning. E o AWS Analytics, que permite que você tenha aí um conjunto de ferramentas que faz uma consulta para que... Muitas vezes, gente, a gente fica lá, eu tenho que usar inteligência artificial, E o nosso
grande cabeça do nosso time de inteligência artificial me disse uma frase um dia que me impactou e realmente, muitas vezes o que as pessoas querem usar a inteligência artificial é um analytics. Às vezes você pode resolver com uma query SQL, não tem problema nenhum, né? Então, pensa bem que tipo de dado você tem e que tipo de dado, que tipo de resposta que você espera gerar a partir dos seus dados, né? Então, isso é sempre importante e essas respostas muitas vezes não necessitam de grandes ciências de dado. Uma álgebra relacional da década de 70 pode resolver a sua pergunta. Bom, falando em grandes volumes de dados, né, esse é o Snowmobile, que foi um cliente nosso que tinha necessidade de transferir petabytes do seu data center on-premises para a nuvem. Então, há vários anos atrás, nós desenvolvemos uma solução que foi o Snowmobile, que permitia transferência. É um caminhão, é um pendrive grandão, que vai na carreta de um caminhão, vamos colocar assim, e ele vai até o cliente, busca o dado, e depois ele volta para alguma região, para alguma availability zone, para algum data center, e deposita esse dado, né, de maneira criptografada, segura, porque existem casos de migração de dados e de clientes de migração de dados que levariam, nessa época, acho que 4 ou 6 anos, para fazer o upload se usasse o melhor link que tinha disponível na região. Então foi criado esse caminhão, especificamente foi apresentado aí no reInvent, o caminhão entrou no reInvent, foi muito legal. E para surpresa da AWS, imaginou que esse caminhão ia atender esse cliente, depois não seria muito demandado, né? Mas eles não param quieto. Então tem muito de você ter essa necessidade de transferir dados, por exemplo, do campo para data center, para uma região da AWS, né, para um serviço da AWS, vamos colocar assim de forma mais genérica. Então essa é uma startup pequena, voltada para o pequeno agricultor, que oferece aí estações de monitoração para pequenos agricultores com um custo bem menor, né? E de fato eles usam aí o Snowball. Então esse é o Snowball. O Snowball é um pendrive menor, não é um caminhão, que pode ser enviado pelo correio. Isso é muito interessante para ver como que realmente a gente vai trabalhando os nossos produtos baseado na necessidade dos nossos clientes, né? Então o Snowball hoje acontece todo o tempo. Aqui no Brasil tem muitas pessoas que usam e a Cycrop usa para transferir os dados. Você pode ter dentro do Snowball, inclusive hoje tem o Snowball Edge. Eu falei no podcast das novidades aí, se vocês quiserem ouvir o AWS Podcast Brasil, onde tem a cada 15 dias eu falo das novidades. E hoje você consegue rodar serviços AWS localmente dentro desse chassi, dentro desse computador, dentro da sua fazenda. Uma vez que você encheu ele de dados e você quer entregar isso para a nuvem, você envia isso de volta e a gente faz essa transferência. Então, super legal. E a Cycrop, Eric, que foi a empresa que eu comentei contigo, que atende aí os pequenos produtores. Na área de saúde, a gente tem uma empresa que é a BrainCare, que faz um monitor de pressão intracraniana não invasivo, e também trabalham aí com vários serviços AWS, de storage e tudo mais, e para poder trabalhar esses dados. E com machine learning, eles conseguem, baseado na pressão intracraniana, que anteriormente a BrainCare, no mundo inteiro, para você fazer a medida com precisão, você precisava fazer um furo na sua cabeça. Hoje você consegue ter isso de maneira não invasiva, através de um sensor que você põe na sua cabeça, não tem nenhum efeito colateral, e com isso conclui-se que você pode pegar uma criança com dengue, monitorar aquela criança durante todo o período onde começou a dengue até o remédio que foi dado e quais foram os impactos do remédio, e gerar um data lake de uma pressão intracraniana de uma criança com dengue para posteriormente ensinar um algoritmo de machine learning a identificar esse tipo de doença sem ter que fazer exame de sangue, só baseado na pressão intracraniana. A Bayer, novamente, aqui trabalha então com a parte de IoT também, para ter aí melhor resultado na parte dos campos. Então eles fazem análises aí, desde análises com imagem, análises com sensores, para organização e na cadeia de suprimentos aí, né? Então é bem legal
ver como que a Bayer está trabalhando com a parte de IoT para essa parte de agricultura, uma agricultura cada vez mais de precisão. Rastreabilidade através de cadeia de suprimentos, né? Ou rastreabilidade de dados, rastreabilidade, uma das grandes dificuldades de sistemas de saúde, por exemplo, é você ter dados que são dados únicos, né? Então, muitas vezes um médico não confia no exame por alguma razão. Ah, não, foi feito em tal laboratório. Quantas pessoas já não ouviram isso, né? Então você ter aí justamente a confiança do dado, a confiança de quem gerou o dado, qual foi a máquina que gerou aquele dado, em termos de cadeia de comida, né, como que você consegue monitorar desde o campo ali, a parte da plantação, ou a parte por exemplo, a criação de gados em fazendas. Então isso cada vez mais é uma temática super importante, né? E com isso a gente tem aí essa questão de logística e tudo mais. Um serviço muito interessante que a gente tem para mercados aí, inclusive consegue trabalhar várias questões de rastreabilidade, é o Ground Station, serviço de satélite, onde você pode receber imagens de alta qualidade dos satélites da AWS, pagando no modelo pay-per-use. Então você consegue ter aí, por exemplo, hoje uma dupla, por exemplo, rastreamento, por exemplo, de frotas que estão no oceano, ou rastreamento de, por exemplo, colheitadeiras. Enfim, você consegue monitorar as coisas via satélite no modelo Pay as you go, que pensar 5 anos atrás, você teria que ou fazer um contrato proibitivo de médio e longo prazo, adquirir equipamentos para poder ter esses dados, né? Então isso é bem legal, uma parte aqui, mas para fazer a rastreabilidade em termos de dados mesmo, né? Então você garantir que aquele dado não foi adulterado. Hoje em dia falamos muito de blockchain. Então a gente tem o serviço Managed Blockchain e o QuantumDB, que é um banco de dados, um ledger, um banco de dados contábil, totalmente gerenciado, o que significa que você não precisa criar uma instância de EC2 e você cuidar dessa infraestrutura para ter um ledger, para ter um sistema de blockchain, né? A gente trabalha na parte de blockchain, suporte com Hyperledger e Ethereum, então é muito legal esses serviços. Então a Farmobil, ela trabalha aí nessa parte também de coleta de dados de fazendas e tudo mais, para poder certificar os agricultores e que coletam, pequenos agricultores também, trabalham muito com pequenos agricultores para impulsionar novas formas de receita, conectando aí compradores com os geradores dos produtos mesmo, né? A Rara conecta já, no caso, agricultores com pequenos bancos rurais, seguros e tudo. Então essa é uma parte também muito importante, que muitas vezes não está muito ligado à IoT, mas justamente quando a gente vai lidar com essa questão financeira, com essa questão de seguro, a rastreabilidade é super importante, a imutabilidade dos dados é muito importante também, né? Bom, a inovação é agora reconhecida como o ingrediente mais importante de qualquer economia moderna, né? Então é muito interessante ver isso. Em suma, é a inovação mais do que a aplicação do capital e do trabalho que faz o mundo girar. Então super legal essa frase. Eu acho que a gente tem que estar abrindo as empresas, os departamentos para inovarem todo o tempo. Acho que as empresas têm que ter a inovação na borda, né? A inovação é de fato algo que tem que ser democratizado, tem que acontecer em todos os times. Tudo bem, você pode ali, por um período de tempo, para acelerar a inovação, ter um departamento de inovação, mas a questão cultural é a questão muito importante para que você tenha a inovação contínua dentro da sua empresa, né? Então, a Amazon Web Services e o grupo Amazon, de uma maneira em geral, é uma empresa que compartilha muito e democratiza muito a tecnologia e cultura de inovação. A gente trabalha com Working Backwards. Working Backwards permite o desenvolvimento de projetos baseado
na necessidade do cliente. Parece uma coisa óbvia, mas existem várias empresas de tecnologia que criam produtos e serviços baseados na ideia do que a pessoa imagina que o cliente necessita, faz um ou outro estudo, mas não desenvolve efetivamente o produto junto com o cliente. No Working Backwards, a gente tem uma metodologia para isso muito legal, para que você consiga ter aí uma mecânica de criação de produtos em que o cliente é o centro da inovação, né? Não é a vontade técnica, né? Muitas vezes nós técnicos, eu sou programador, e muitas vezes nós temos anseios técnicos que superam as necessidades dos nossos clientes. Ou às vezes a gente não tem aquela história, dá um tiro de canhão para matar uma formiga, porque isso faz bem tecnicamente para um developer utilizar tecnologia mais high level aí para resolver o problema, né? Mas na verdade o equilíbrio entre time to market e o tipo de solução que vai usar é muito importante. Nós temos os nossos leadership principles, nossos princípios de liderança, onde são alguns princípios, alguns deles é obsessão pelo cliente. Nós somos a empresa mais centrada no nosso cliente, não só a AWS, como todo o grupo Amazon. Inventar e simplificar faz parte também, pensar grande, proatividade, mergulhar profundo, entregar resultados, né? E a gente trabalha aí com a colaboração entre os nossos times. Nós trabalhamos com times pequenos, que são pequenas células chamadas de Two Pizza Teams, onde a gente procura trabalhar com times pequenos, porque quanto maior o time, mais hierárquico, mais você vai inibir a democratização da inovação. Então, quando um time passa de 8, 10 pessoas, 15 pessoas, a gente já procura tentar subdividir esse time. Por isso essa brincadeira com o Two Pizza Teams, falando aí que se o time pode ser alimentado por 2 pizzas, ele está num tamanho legal, porque dessa forma as pessoas têm um sentimento de ownership, de propriedade maior. Então é muito legal a gente pensar nas tecnologias, ao mesmo tempo que a gente pensa em cultura e mecanismos para executar a inovação, né? Nós temos um time de R&D, né? Então a gente tem um time de Research and Development. Um dos projetos que foi implementado foi a monitoração aí de vacas mais saudáveis, monitoração de tempo de inatividade, enfim, então, muito legal, protótipos que nós desenvolvemos. Então, a inovação é distribuída, mas eventualmente nós vamos até o cliente para ajudar num projeto de Research and Development. O time frame desse time é super curto, ele trabalha de 4 a 8 meses junto com o cliente para dar aquele pontapé inicial e transferir o know-how para que o cliente possa seguir com as suas inovações. Então aqui tem um case, inclusive desenvolvido pela DataRain. Até se o Marcelo quiser comentar alguma coisa, eu vou botar um vídeo para tocar aqui deste case bem legal com o INPE e como que eles utilizaram a nuvem para suceder com meu grande amigo Mauro Assis, que é um cara muito, muito, muito da internet das coisas, com projetos de ensinar eletrônica na praça, um ser humano maravilhoso. Muito orgulho de poder tocar o vídeo do Mauro com um projeto tão grandioso quanto esse. Vamos dar uma olhadinha. Meu nome é Mauro Assis, eu trabalho para o Centro de Ciências do Sistema Terrestre, que é uma unidade do INPE, que é a Agência Espacial Brasileira. O objetivo do CCST é pesquisar o clima e as suas mudanças numa perspectiva das suas relações com o homem, com a disponibilidade de água e os outros fatores ambientais. O desafio desse projeto era que a gente tinha uma quantidade muito grande de dados para processar, em torno de 6 terabytes de registro de dados, e a gente precisava transformar isso num mapa de estimativa da incerteza do nosso conhecimento de um mapa de biomassa da Amazônia. A gente tem um servidor à disposição, é uma boa máquina, e a gente usou esse servidor para criar o mapa de biomassa da Amazônia. Acontece que para estimar o erro, para estimar a incerteza, eu precisava criar 1000 mapas. Isso se tornava inviável com a infraestrutura que a gente tinha. Então a gente partiu para buscar uma nova solução que nos atendesse. A estimativa que a gente fez de horas que seriam necessárias para processar, rodar um processo dessa natureza, seria em torno de 2 a 3 mil horas. E usando os recursos de cloud, a gente conseguiu fazer na cloud com 40 horas
e depois a gente consolidou essas informações com 2 dias de processamento no nosso próprio servidor. A gente usou da AWS o serviço de EC2, que nos forneceu a capacidade computacional necessária, e usou também da AWS o serviço de Random Forest na implementação H2O que a AWS oferece. Para fazer a primeira versão do mapa de biomassa, a gente gastou em torno de 3 milhões de dólares. A maioria desse custo foi em voos. Hoje, usando o serviço da AWS, a gente poderia fazer uma fração desses voos, em torno de 150 voos, o que nos daria uma economia em torno de 2 milhões e meio de dólares. Esse trabalho, envolvendo a AWS, DataRain e os nossos técnicos, permitiu a gente ter uma medida do nosso desconhecimento da biomassa da Amazônia. Legal, beleza. Muito legal de trabalhar focado nos nossos clientes é que os nossos clientes falam por nós, né? Então, como esse projeto que o Mauro apresentou, desenvolvido em parceria com a DataRain, então é muito legal ver como que a nuvem pode realmente levar a economias e a viabilidade de projetos como um projeto dessa grandiosidade com um instituto tão importante como é o INPE, né? Bom, para fechar aqui, gente, na área de saúde, IoT, coisas futurísticas, antes eu ainda vou fazer uma demo rapidinho aqui para mostrar para vocês. A parte de pílulas, remédios inteligentes, então hoje a gente está começando a pensar numa geração, como eu tenho falado nos meus webinários, de computadores comestíveis que podem fazer análises dentro do seu corpo, gerar dados. Eu conheci uma startup em São Francisco, na Califórnia, que já tem isso, inclusive com certificação RIPA. Então, bem legal pensar que hoje você pode comer um computador e esse computador vai gerar um dado a partir do seu corpo que vai ser transferido para a nuvem com todas as conformidades da certificação RIPA que garantem privacidade e segurança e criptografia do dado. Então, muito, muito incrível essa questão. Termino os slides aqui formalmente e agora eu vou parar de compartilhar minha tela porque eu vou fazer uma demonstração. Eu estou com o meu dispositivo Alexa aqui e queria falar da parte de saúde. Eu usei por muito tempo esse kit, que é o kit da MySignals, é um kit de uma empresa espanhola que permite você desenvolver hardware e soluções em cima do hardware deles para a área de saúde, né, num mecanismo quase que do it yourself. Então eu fiz muita ideia de monitorar, por exemplo, agora eu estou com o meu oxímetro, estou com um sensor de temperatura e eu posso ligar esse equipamento, transferir os dados para a nuvem da AWS via IoT. Você pode complementar, desenvolver novos sensores, plugar aqui. Então, assim, no mercado de healthcare tem também o pequeno produtor, como eu falei, da parte de agropecuária, né? E para mostrar uma outra parte que nem necessita de equipamento, eu vou mostrar aqui um skill que eu desenvolvi para mim, Alexa, onde eu consigo monitorar a saúde do meu pai através de um skill para Alexa. Então eu posso dar para um familiar uma Alexa com skill, habilitar na conta desse familiar e de acordo com a privacidade ele permitindo, poderia monitorar os dados remotamente, poderia gerar alarmes, alertas. Então imagina que você tem um equipamento de medir glicose, glicemia, daquele antigo que não é conectado, que você faz a punção, ou um equipamento de ler a pressão arterial. Então vamos dar uma olhada como é que ficou o meu skill aqui para Alexa. Alexa, abrir internet das coisas. Bem-vindos ao controle de saúde por internet das coisas. Como está minha glicemia? Sua glicemia média é 87. Minha glicemia é 110. Valor de glicose adicionado ao banco de dados. Como está minha glicemia? Sua glicemia média é 95. Como está minha glicemia às 10? Shimano, tenho dados não. Ixi, deu errado aqui. Ligando a luz.
minha pressão... Oi. Peraí, deu errado aqui, gente, desculpa. Eu pedi um horário aqui, mas eu acho que cadastrou no horário errado. Vamos lá de novo. Alexa, abrir internet das coisas. Alexa, abrir internet das coisas. Bem-vindos ao controle de saúde por internet das coisas. Minha pressão arterial é 12/8. Valor de pressão arterial adicionado ao banco de dados. Sair. Então, super legal, gente. Com base nisso, ela está alimentando um DynamoDB, né? Então eu tenho os dados todos no DynamoDB e é um skill, gente, que está disponível no meu GitHub, que vocês podem acessar. O meu GitHub eu vou pôr aqui no chat. E, enfim, então eu vou pôr aqui no chat para vocês terem acesso ao meu GitHub e vou chamar de volta aqui o Marcelo Pires da DataRain para a gente fazer um wrap-up aqui do nosso webinário. Então, pessoal, quem quiser replicar meu projeto de desenvolver o skill para Alexa, está aqui, github.com/Internet of Healthcare. Tem vários outros projetos que vocês podem desenvolver também. Enfim, bem legal. Bom, Vinícius, queria agradecer aí pelo tempo aí da sua apresentação, a presença de todos nesse primeiro webinar que realizamos conjuntamente, né? Primeiro de muitos, né? E a DataRain, ela possui uma série de casos, não só esse do INPE, que fica à disposição de quem tem interesse de consultar o nosso site. Vão ver uma série de outros projetos que nós temos, né? E podermos trabalhar conjuntamente. Você quer colocar mais alguma coisa, Vinícius? Olha, é isso aí mesmo, acho bem legal, bem interessante essas temáticas todas aí de internet das coisas, machine learning voltado para essa área. O Evandro falou aqui para comentar um pouco das soluções de IoT que ajudam em locais com baixa conectividade. Então, assim, nós temos uma solução chamada de Greengrass, que permite você conectar em locais de baixa conectividade e você ter parte do seu data center rodando dentro desses locais. Então você consegue transferir modelos que foram treinados. Eu comentei um pouco disso sobre tratores, sobre outros tipos de equipamento, carros que rodam também, até carros normais aí que estão conectados na internet, né? Então é bem legal ver isso. O Guilherme fez uma pergunta com relação a IoT de forma prática. Então, nós temos aí a GE Healthcare, por exemplo, desenvolvendo vários dos seus novos equipamentos, que já são equipamentos conectados e que recebem esses dados de atualização, software de atualização e inteligência também a partir da nuvem. Então, a GE Healthcare é um case público que a gente pode comentar. Inclusive, ano passado assisti uma palestra com uma das CTOs da GE Healthcare, comentando que o squad de desenvolvimento deles envolve um arquiteto da AWS, um médico, um cientista de dados e uma pessoa de inteligência artificial, né? Então é muito legal ver que um equipamento médico hoje é desenvolvido com esse time, e ela comentou na apresentação como que é importante ter esse papel, esses papéis dentro do desenvolvimento dessas máquinas. Então, assim, máquinas hospitalares conectadas são super legais. A parte de machine learning tem muita coisa. Aqui no Brasil a gente tem uma startup que está trabalhando a parte de banco de sangue também, para essa parte com machine learning, para fazer predição de necessidade de banco de sangue. E então, bem legal essas aplicações todas e como que isso pode gerar um futuro melhor para todos nós. É isso aí, Marcelo. Se não tivermos mais perguntas, né, podemos encerrar e ficamos à disposição, né? Se você também puder compartilhar o teu e-mail, Vinícius, caso alguém queira
direcionar algum questionamento, alguma dúvida, alguma informação adicional, acho que pode ser interessante divulgar aí no chat. Eu Isso. também estou pondo o meu aqui também. Maravilhoso, vsenger@amazon.com, e na maior parte Twitter eu sou Vsenger, Vinícius Senger. Vocês me encontram no LinkedIn, no Facebook, fiquem à vontade para conectar comigo. Meu trabalho dentro da AWS é ajudar desenvolvedores, parceiros, clientes, tecnólogos em geral, empresários de startups a sucederem com a nuvem da AWS. Então contem com o nosso time de Developer Relation para sucederem. Agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço a parceria já antiga com a DataRain, em que a gente já fez várias atividades e agora, nesse momento, estamos fazendo aí remotamente. Esperamos que tenham gostado e esperamos fazer mais para vocês. Valeu, obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Um bom dia.